atual, onde as finanças pessoais desempenham um papel fundamental em nossa vida cotidiana, é essencial adotar práticas eficientes de controle de gastos. Gerenciar nossas despesas de maneira inteligente não apenas nos ajuda a atingir nossos objetivos financeiros, mas também a ter uma visão clara de nossa situação financeira. No nosso trabalho hoje, nós iremos apresentar um sistema de controle de gastos juntamente com o que há por trás de um sistema como esse. Objetivo do documento. O objetivo do documento de banco de dados de um sistema de controle de gastos é fornecer uma descrição detalhada da estrutura e organização do banco de dados utilizados pelo sistema. Ele tem como finalidade principal documentar as informações necessárias para entender e gerenciar o banco de dados, facilitando o desenvolvimento, manutenção e uso eficiente do sistema de controle de gastos. O documento de banco de dados aborda aspectos como o modelo conceitual de dados, que descreve as entidades, atributos e relacionamentos relevantes para o sistema de controle de gastos. Além disso, ele apresenta o projeto do banco de dados, incluindo o modelo lógico de dados, as tabelas e seus atributos, as restrições de integridade e o diagrama de banco de dados. Esse documento também pode abordar aspectos relacionados à segurança, como os níveis de permissões e as políticas de acesso ao banco de dados, além de estratégias de armazenamento e indexação para otimizar o desempenho das consultas. Em resumo, o objetivo do documento de banco de dados é fornecer uma referência completa e clara sobre a estrutura, organização e funcionamento do banco de dados utilizados no sistema de controle de gastos, para auxiliar desenvolvedores, administradoras e usuários do uso eficiente e correto do sistema. Ele é uma ferramenta essencial para a compreensão do sistema e para facilitar a manutenção e evolução do banco de dados ao longo do tempo. Escopo do sistema de controle de gastos. O sistema de controle de gastos visa auxiliar os usuários a gerenciar suas finanças pessoais ou empresariais de forma eficiente. Ele permite o registro e acompanhamento de despesas, receitas e outras transações financeiras, fornecendo recurso para análise e monitoramento dos gastos. A documentação do banco de dados abrangerá a estrutura e organização do banco de dados utilizado pelo sistema, incluindo o modelo conceitual de dados, o projeto do banco de dados, o script de criação das tabelas, consultas SQL, procedimentos armazenados, strings e estratégias de armazenamento e indexação. Também abordará aspectos relacionados à segurança, backup e recuperação, além da manutenção do banco de dados. O objetivo principal da documentação do banco de dados é fornecer informações completas e detalhadas sobre o banco de dados do sistema de controle de gastos, facilitando o desenvolvimento, a manutenção e o uso eficiente do sistema, além de garantir a integridade, segurança e desempenho adequado das operações financeiras registradas. Visão geral do sistema. O sistema de controle de gastos é uma aplicação web que auxilia os usuários no gerenciamento eficiente das suas finanças pessoais. Com funcionalidades abrangentes, o sistema permite o registro de receitas e despesas, categorização, estabelecimento de metas financeiras, acompanhamento de orçamentos e análise de padrões de gastos. Os usuários podem inserir manualmente suas informações financeiras ou importar dados de extratos bancários e cartões de crédito. O sistema facilita a categorização das transações, permitindo categorias pré-definidas ou personalizadas. Além disso, a categorização automática baseada em regras de correspondência inteligente está disponível. O acompanhamento de orçamento é uma funcionalidade essencial, permitindo assim que os usuários estabeleçam e monitorem seus orçamentos por categoria. O sistema emite alertas quando limites de orçamento são atingidos ou excedidos, auxiliando no controle dos gastos e na tomada de decisões financeiras mais conscientes. Os usuários também podem definir metas financeiras personalizadas, como economizar para uma viagem ou pagar uma dívida. O sistema acompanha o progresso em direção às metas, fornecendo sugestões de economia e informações sobre o valor restante necessário para alcançá-las. Através de análises e relatórios detalhados, os usuários têm uma visão abrangente de seus padrões de gastos. Gráficos, tabelas e relatórios permitem a filtragem e visualização de despesas e receitas, com base em diferentes critérios, facilitando a compreensão dos hábitos de consumo, identificação de áreas de melhoria e tomada de decisões financeiras mais controladas.
Requisito de negócios, descrição de requisitos funcionais, registro, receitas e despesas, inserção manual ou importação de dados financeiros, campo, registros, dados, descrição, valor e categoria, categorização automática, manual e despesas de receitas, categorias pré-definidas e personalizáveis, acompanhamento de orçamento, estabelecimento orçamento mensal por categoria, alerta limite de orçamento atingido ou excedido, descrição de requisitos não funcionais, usabilidade, interface intuitiva e de fácil utilização, inserção e acesso simplificado de informações financeiras, segurança, praticidade de segurança, incluindo pictografia de usuário, login, usuário, acompanhamento, resposta rápida do sistema responsivo, lida com grandes volumes de dados, confiabilidade, disponibilidade e precisão de dados de armazenamento seguro, escalabilidade, capacidade de lidar com o aumento de números de usuário, dados ao longo do tempo. Priorização dos requisitos. Requisitos funcionais. Registro das receitas e despesas, categorização, acompanhamento de orçamento, metas financeiras, análises e relatórios. Requisitos não funcionais, usabilidade, seguranças, despesas e confiabilidade. Escalabilidade. Modelo conceitual de dados. Descrição das entidades principais. Usuário. Descrição. Representa os usuários do sistema de controle de gastos, sejam eles indivíduos ou organizações. Atributos. ID do usuário, nome, sobrenome, endereço de e-mail, senha, entre outros. Categoria. Descrição. Representa as categorias ou classificações para classificar as despesas e receitas. Atributos. ID da categoria, nome e descrição. Transação. Descrição. Representa as transações financeiras registradas no sistema como despesas, receitas, pagamentos e etc. Atributos. ID da transação, data, valor, tipo, descrição, ID do usuário associado, ID da categoria associada e entre outros. Conta. Descrição. Representa nas contas financeiras como conta bancária ou cartão de crédito associadas aos usuários. Atributos. ID da conta, nome, tipo, conta bancária ou cartão de crédito, saldo, ID do usuário associado, entre outros. Orçamento. Descrição. Representa os orçamentos estabelecidos pelos usuários para controlar seus gastos em categorias específicas. Atributos. ID do orçamento, nome, valor máximo, período, ID do usuário associado, ID da categoria associada, entre outros. Relacionamento entre as entidades. Usuário. Relacionamento com a transação. Um usuário pode ter transações registradas. O ID do usuário é utilizado como uma chave estrangeira na tabela de transação para associar as transações a um usuário específico. Relacionamento com conta. Um usuário pode ter várias contas financeiras. O ID do usuário é utilizado como uma chave estrangeira na tabela de conta para associar as contas em um usuário específico. Relacionamento com orçamento. Um usuário pode ter vários orçamentos definidos. O ID do usuário é utilizado como uma chave estrangeira na tabela de orçamento para associar os orçamentos a um usuário específico. Categoria. Relacionamento com transação. Uma categoria pode estar associada a várias transações. O ID da categoria é utilizado como uma chave estrangeira na tabela de transação para classificar as transações em categorias específicas. Relacionamento com orçamento. Uma categoria pode ser associada a vários orçamentos. O ID da categoria é utilizado como uma chave estrangeira na tabela de orçamento para definir os orçamentos para categorias específicas. Transação. Relacionamento com o usuário. Uma transação está associada a um usuário específico. O ID do usuário é utilizado como uma chave estrangeira na tabela de transação para indicar o usuário responsável pela transação. Relacionamento com categoria. Uma transação pode estar associada a uma categoria específica.
O ID da categoria é utilizado como uma chave estrangeira na tabela de transação para classificar a transação em uma categoria. Conta. Relacionamento com o usuário. Uma conta está associada a um usuário específico. O ID do usuário é utilizado como uma chave estrangeira na tabela de conta para indicar o usuário proprietário da conta. Orçamento. Relacionamento com o usuário. Um orçamento está associado a um usuário específico. O ID do usuário é utilizado como uma chave estrangeira na tabela de orçamento para indicar o usuário que definiu o orçamento. Esses relacionamentos ajudam a estabelecer as conexões e associações entre as entidades do banco de dados, permitindo a manipulação e consulta dos dados de forma adequada no sistema de controle de gastos. Projeto de banco de dados, modelo lógico de banco de dados. Usuário, categoria de gastos, transcrição da tabela e seus atributos, tabela usuário e atributos. Essa tabela representa as principais identidades de sistemas de controle de gastos e a tabela usuário armazena informações sobre o usuário. A tabela transcrição registra as transações financeiras do usuário. A tabela categoria define as categorias de gastos. A tabela meta permite que o estabelecimento de metas financeiras personalizadas. A cada tabela possui atributos específicos que armazenam os dados relevantes para o sistema e suas relações protegidas por meio de chaves estrangeiras como ID, user e categoria ID. Diagrama de banco de dados. Na imagem abaixo, vocês conseguem verificar todo o nosso diagrama de classes do banco de dados. Gerenciamento de acesso. Níveis de permissões. No sistema de controle de gastos, é importante implementar diferentes níveis de permissões para gerenciar o acesso dos usuários aos recursos do sistema. Aqui estão alguns exemplos de níveis de permissões. Administrador. Possui acesso completo e todas as funcionalidades e recursos do sistema, incluindo o gerenciamento de usuários, categorias, metas e relatório. Usuário regular. Tem permissão para registrar suas transações, visualizar seus próprios dados financeiros, definir metas pessoais e acessar relatórios básicos. Leitura. Apenas pode visualizar todas as informações, mas não tem permissão para realizar alterações ou inserir novos dados no sistema. Esses níveis de permissões podem ser aplicados em diferentes áreas do sistema para garantir que cada usuário tenha acesso apenas às funcionalidades e dados relevantes para suas necessidades. Política de segurança. As políticas de segurança são diretrizes e medidas que visam proteger os dados e a privacidade dos usuários no sistema de controle de gastos. Algumas políticas de segurança comuns podem incluir: autenticação, requer que os usuários façam login com o nome de usuário e senha exclusivos para acessar o sistema. Criptografia. Garante que todas as comunicações entre o cliente e o servidor sejam criptografadas para proteger os dados de possíveis ataques. Controle de acesso. Acesso limitado aos recursos do sistema com base nos níveis de permissões atribuídas a cada usuário. Auditoria e logs. Registrar todas as atividades do sistema, incluindo login, alterações de dados e transações para fins de monitoramento e auditorias. Backup e recuperação de dados. Implemente rotinas regulares de backup dos dados para garantir que eles possam ser recuperados em caso de falhas ou perdas. Atualizações de segurança. Mantenha o sistema atualizado com as últimas correções e patches de segurança para proteger contra vulnerabilidades conhecidas. Essas políticas de segurança ajudam a garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados no sistema de controle de gastos, protegendo-os contra ameaças e riscos de segurança. Estratégia de armazenamento de indexação, estrutura
de armazenamento. No sistema de controle de gastos, estratégia de armazenamento é crucial para garantir um desempenho e eficiência na manipulação de dados. Aqui estão algumas das estratégias comuns de armazenamento. Banco de dados relacional, utilizando banco de dados relacional como MySQL, PostgreSQL, Oracle, armazenamento de dados de sistemas. Esses bancos de dados oferecem recursos avançados, consultas, integridades, referencial às seguranças, normalização de projetar sistemas de banco de dados, seguindo os princípios de normalização que evitam redundância de dados, garantir consistência. Backup e recuperação. Estratégia de backup. Uma estratégia de backup no sistema de controle de gastos é essencial para garantir disponibilidade e segurança dos dados em caso de falha, erros ou desastres. Aqui estão algumas estratégias comuns de backup. Backup regular. Realizar backups regulares dos dados no sistema, incluindo tabelas, registros e configurações. Os backups podem ser diários, semanais ou conforme necessário, dependendo da criticidade dos dados e da frequência de alterações. Backup completo. Realizar backups completos de todo o banco de dados, garantindo que todas as informações estejam incluídas. Isso permite uma cobertura abrangente do sistema em caso de perda total dos seus dados. Backup incremental. Além dos backups completos, realiza backups incrementares que capturem apenas as alterações desde o último backup. Isso economiza espaço de armazenamento e tempo de backup, mas requer uma combinação dos backups completos e incrementais durante toda a recuperação. Armazenamento externo. Armazenar os backups em locais externos ao sistema principal, como servidores em nuvem, mídias externas ou sistemas de armazenamento offline. Isso ajuda a proteger os dados contra perda física, roubo ou desastres naturais. Testes de restauração. Realize regularmente testes de restauração dos backups para garantir que os dados possam ser recuperados corretamente quando necessário. Isso inclui verificar a integridade dos backups e a eficácia dos procedimentos de recuperação. Procedimentos de recuperação. Em caso de falha ou perda de dados, os procedimentos de recuperação são essenciais para restaurar o sistema e recuperar os dados perdidos. Aqui estão alguns procedimentos comuns de recuperação. Restauração do backup. Utilizando os backups realizados para restaurar os dados do sistema, isso pode envolver a restauração de backups completos e uma aplicação de backups incrementais, se aplicável. Testes de integridade. Após a restauração, realize testes para verificar a integridade dos dados e garantir que não houve corrupção durante o processo de recuperação. Aplicação de logs. Caso o sistema utilize logs para registrar alterações, aplique os logs de transações para recuperar as atualizações feitas após o último backup. Reconfiguração do sistema. Restaurar as configurações e as permissões de acesso do sistema de acordo com as informações disponíveis nos backups. Atualizações e sincronização. Aplique as atualizações ou modificações feitas no sistema após a recuperação dos seus dados, sincronizando as informações com outro sistema ou serviços relacionados, se necessário. É importante documentar e manter atualizados os procedimentos de backup e recuperação, além de garantir que as cópias de segurança estejam em locais seguros e possam ser facilmente acessíveis em caso de necessidade de recuperação. Manutenção de banco de dados também é muito importante nesse caso, tá bom? Finalizando assim nosso trabalho, é importante ressaltar que um sistema de controle de gastos eficiente requer comprometimento e disciplina por parte do usuário. É necessário registrar todas as transações financeiras regularmente e revisar os relatórios e análises fornecidos pela plataforma. Além disso, é fundamental ajustar os hábitos de consumo de acordo com as informações obtidas, para que possamos alcançar nossas metas financeiras com sucesso. Em resumo, um sistema de controle de gastos é uma ferramenta valiosa para melhorar nossa saúde financeira e garantir uma gestão eficiente de nossos recursos. Ao adotar essa abordagem, podemos ter uma visão mais clara de nossas finanças, identificar oportunidades de economia e tomar decisões mais informadas em relação aos nossos gastos. Portanto, é altamente recomendado implementar um sistema de controle de gastos em nossa rotina financeira. Obrigada a todos e até uma próxima!